Hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, que é, por assim dizer, o coração da nossa fé católica. Nesta solenidade, nós somos convidados a contemplar quem é Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina que Deus é o Ser Supremo, o Criador de tudo, que tirou tudo do nada. Aliás, vamos entender o que é tirar do nada. No fundo, Deus tirou tudo de si, porque o nada, na filosofia, é um ente, entenda ente como realidade, uma realidade de razão, é criada por nós para que a gente possa entender outras realidades. Então imagina um saco vazio. O que tem dentro desse saco? Nada. Mas na realidade, nem é assim, porque se tem ar lá dentro, eu tenho oxigênio, sim ou não? Pronto. Então cuidado, que nem tudo que parece é. Então, quando a gente fala que Deus criou do nada, significa que antes não tinha sol, não tinha estrelas, galáxias, não tinha nada, mas tinha Deus, porque Deus é eterno, Ele não teve princípio nem terá fim. Então Deus tira tudo no fundo de si, mas, para facilitar a nossa compreensão, Ele é esse ser que tem o poder de, do nada, criar planeta, sol, né? Enfim, tudo que a gente vê, pássaros, água, rochas, etc. Bom, então, esse Deus nos foi revelado, especialmente em Cristo Jesus, como Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de hoje é claríssimo. Então, nós temos um só Deus em três pessoas, unidas em perfeita comunhão de amor. Aliás, é a partir do conceito de amor que nós entendemos que necessariamente Deus não pode ser uma só pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, o que nós entendemos por amor? No mundo dos homens, uma relação, sim? Então, numa relação eu tenho no mínimo dois. Então, aí a gente começa a ver que faz sentido aquilo que nos é proposto. Então, quais são as características de Deus que nos ajudam a entender esse mistério? Vamos lá. Olha, essa homilia está toda montada com base no Catecismo da Igreja em especial. Vou citar alguns teólogos famosos, de peso, mas eu quero chamar a atenção para a beleza do Catecismo da Igreja. O privilégio que nós católicos temos de ter uma igreja que nos ensina tudo. E por isso nós somos unos e atravessamos o tempo e não nos dividimos tanto como os protestantes. O próprio nome diz, protestante, aquele que protesta. Um protesta o outro. No catolicismo, não. No catolicismo, nós temos essa unidade doutrinal, que é garantida por quem? Pelo magistério da igreja, que interpreta para nós, através do Espírito Santo que lhe foi dado, nós vimos no Evangelho de hoje, o Espírito que revela toda a verdade, que recorda toda a verdade revelada. Lá embaixo os apóstolos preocupados, meu Deus, é tanta informação, não vos preocupeis com o que havereis de falar. O Espírito vos recordará tudo. Então nós temos o Espírito Santo porque nós fomos fundados como instituição para levar o povo de Deus ao céu. Então isso é mais do que necessário em função dessa árdua missão. E nós vemos a condução do Espírito Santo
Justamente porque nunca aconteceu de um papa protestar o outro papa. O edifício da fé só cresce, só vai para cima. Cada papa coloca um tijolo, aumenta, melhora, esclarece. Mas não aconteceu e não vai acontecer de algum papa chegar e falar: não, moçada, é o seguinte, nos tempos de hoje, nós precisamos flexibilizar algumas coisas. Não, casamento se não der certo, separa, casa de novo, o ser humano tem direito a ser feliz. Que é esse discursinho que a gente vê. Nunca, escreva, nunca isso vai mudar. E por quê? Porque o que é de lei divina não pode mudar. Porque Deus é perfeito, outra característica sua, e perfeição implica o quê? Não mudar. Porque quem muda, ou recebeu alguma coisa que não tinha, ou perdeu alguma coisa que tinha. Portanto, não é mais perfeito. Então, casamento de pessoas do mesmo sexo, tantas coisas que o mundo quer aprovar, aborto, jamais vão mudar. Se algum papa sonhar em querer mudar, ele cai do galho. A gente às vezes vai ver padres desobedientes, até bispos. Lamentavelmente, isso não nos tem que escandalizar, porque isso faz parte da realidade humana da igreja. E quantas pessoas às vezes não saem da igreja justamente por causa dessas imperfeições? No fundo, eu digo para vocês, essas pessoas estão doidas para sair da igreja. Estão querendo motivo para sair da igreja, porque estão incomodadas com aquilo que a igreja ensina. Porque o verdadeiro católico, ele vai atrás de saber as razões da sua fé, daquilo que a igreja diz que é certo e que é errado. Ele não é infantil, igual criança que cruza os braços: então não falo mais com você, aí vai-se embora. Coisa ridícula isso. São crianças espirituais, que precisam de ajuda. Pois bem, então, Deus nos deu essa instituição que é a igreja, que, como diz o Papa João 23, que é santo, é mãe e mestra. Então, nós vemos o cuidado. Porque foi a igreja que me ordenou, começa daí. Mas antes disso, foi a igreja que me converteu. Foi a igreja que me fascinou. A igreja que me explicou a fé. É a igreja, através das suas obras, que me encanta com a sua caridade. Agora, o mundo odeia a igreja. Por quê? Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. O mundo jaz no maligno. O inimigo de Deus, inimigo da igreja. Inimigo dos homens. Então, por isso que ela é tão atacada pela mídia. Por quê? Porque ela detém o mal. Ela combate e vence e vencerá o mal. Então, por isso, o foco do maligno na igreja católica. Abram o olho. Quanta gente inocente, desavisada e ignorante, no sentido de não saberem que existe uma guerra espiritual, que não é por acaso essa escolha da igreja católica como bode expiatório. Isso é teológico. A luta entre o bem e o mal, que na história da humanidade começou no Éden, e só vai terminar no Apocalipse, com a vitória de Deus. Então, o católico maduro, primeiro, ele conhece a sua fé. Porque ele sabe, como eu tenho pregado exaustivamente, que o amor depende do conhecimento. E por isso eu digo a vocês, não fiquem só com as homilias das missas dominicais.
Leiam as biografias dos santos, o catecismo da igreja, instruam-se, porque o católico ignorante, eu falo, futuro protestante, na melhor hipótese, se não for para uma seita, se não perder a fé. Quem estiver de pé, cuide-se para não cair, diz a Sagrada Escritura. Ai do fiel que acha, não, eu não tenho risco de perder a minha fé. Cuidado, o diabo vai puxar seu tapete ali na esquina só porque você disse isso. Para aprender a ser humilde. Ninguém tem um dia de fé garantido. Ninguém. Nem o Papa Leão XIV, que por sinal está dando show. Que espetáculo de Papa, hein? Que equilíbrio, que visão. Louvado seja Deus por esse nosso novo Papa, que tem um currículo lindo, de misericórdia, de caridade. Então, tudo isso nós temos na igreja, somos privilegiados, louvemos e agradeçamos a Deus. Que outra igreja tem isso que nós temos? Na dúvida, nós temos um porto seguro, que é exatamente a doutrina, o catecismo. E por isso nós permanecemos firmes. Agora tem gente que na hora da dúvida, ao invés de procurar tirar a dúvida no catecismo, marcando a hora com o padre, não. Deixa o diabo tirar a dúvida e a fé, porque ele vai tirar. Então eu vou dizer e vou repetir. Se você está mal impressionado com a igreja, se você está com opinião negativa de Deus, alguma tristeza existencial, o diabo está na sua cola, está bafejando no seu cangote, e ele vai dar o bote. Saia dessa situação, ajude-se, mexa-se, senão ele vai ganhar a queda de braço. Quem avisa, amigo é. Então, Deus é onisciente, ou seja, conhece tudo, passado, presente, futuro, os corações, os pensamentos. Aqui, só Deus entra, o diabo não entra. Se eu proferir palavra, eu posso até nem falar, sussurrei. O diabo lê os lábios, fala qualquer língua, tá? Agora aqui dentro, aqui só Deus entra. Catecismo 208. Ele é onipotente, ou seja, tem um poder infinito. O poder que criou o universo e sustenta todas as coisas. Catecismo 268 a 270. Deus é onipresente, presente em todos os lugares, em cada momento, mais próximo de nós do que nós mesmos. Catecismo número 300. Ele é eterno, como disse, sem fim, sem início e sem fim, existindo fora do tempo. Catecismo 213. Deus é imenso, pois transcende toda a criação, estando acima de qualquer limitação. Catecismo 212. Ele é simples. Ou seja, cuidado, a Trindade não são partes de um Deus, não são funções de uma pessoa. Eu comecei a falar isso em Pentecostes já. Então, ele não é composto de partes, é simples, numa unidade perfeita em sua essência. Catecismo 202, ele é infinito, ou seja, não tem limites. E, sobretudo, nas virtudes, ele é sumo, ele é máximo. Ou seja, Deus é a bondade perfeita, a raiz e origem de toda a bondade. Como ensina Santo Agostinho, tudo de bom que existe debaixo do sol é um pedaço de Deus, participa das perfeições de Deus, pega uma parte dessa perfeição que é máxima em Deus. Então, por isso, quem está achando, poxa, Deus aqui me esqueceu, né? Ah, Deus está sendo injusto. Não, criatura, é você que não está sabendo enxergar até o bem por trás da provação que você está passando. Está precisando de teologia, marca a hora comigo e vamos conversar. Agora, sai dessa. Mais uma vez, mágoa, ressentimento de Deus, brigar com Deus, sobretudo revoltar-se, é a ação pura do diabo. Você mordeu a isca. Saia daí enquanto é tempo.
Deus é a origem de todas as virtudes, pois tudo que é bom vem dele. Catecismo 213, também no número 279. Ele é perfeitíssimo. Antes de mergulharmos nesse mistério, é importante compreender o que significa um dogma, porque a Trindade é dogma da nossa fé. E também compreender o que é mistério na teologia. Vamos por partes. Segundo o dicionário teológico, um dogma é uma verdade de fé revelada por Deus, começa por aí. Então não é, segundo o mundo, inimigo da igreja, uma invenção da igreja. A igreja chega um belo dia, depende se ela acordou bem, com o pé direito, ela fala, isso aqui é para crer, acordou com o pé esquerdo, isso aqui é pecado, isso aqui não. Porque o Papa quer, o Papa acha. Santa ignorância, Batman. Tem gente ainda que acredita nisso, que as coisas são desse jeito, pelo amor de Deus. Vai estudar. Os argumentos que a gente vê aí fora são os mais patéticos. Então, dogma é uma verdade de fé revelada por Deus e definida pela igreja. Definida pela igreja porque, como eu já falei exaustivamente, e eu vou repetir, porque isso faz parte da homilética. Eu, quando frequentei o protestantismo, tinha ideias que os pastores estavam sempre ali, martelando. E por quê? Porque são ideias que eles querem que fique na mente do povo. Porque a gente sabe que muitas pessoas não vão se aprofundar. Infelizmente, muitos vão ficar só com a homilia da missa dominical. Não faça isso, não seja raso na fé, cresça. A parte mais nobre do seu ser é a sua alma. Qual é o cuidado que você dá à sua alma, criatura? A gente vê gente que estuda, vai mestrado, doutorado, pós-doutorado, malha, está lá, o bicho chega nem fecha os braços, anda desse jeito. Agora a alma está seca, está só os cambitos, como diz no Nordeste, ou está obesa, que a criatura só quer saber de prazeres do mundo. Vai para o sexto dos infernos. Por quê? Vamos lá, as ideias que eu repito sempre. Porque o quinto dos infernos já está aí, pronto. Temos que cuidar das nossas almas. Então, a igreja fundada por Jesus, foi ensinada por Jesus. Os apóstolos, a gente vê na Bíblia, várias vezes, tendo dúvida e perguntando para Jesus, pedindo para ele fazer o desenho, explicar a parábola. E a própria Bíblia diz que ao povo Jesus falava em parábolas, aos apóstolos explicava tudo. E por quê? Porque eles seriam os primeiros mestres da fé. E não só Jesus explicou tudo, como prometeu o Espírito Santo para garantir a memória e a iluminação na interpretação. Ou seja, serviço completo, moçada. Enfim, um mistério, por sua vez, é uma realidade divina. Olha aqui a definição, pontual. Que ultrapassa a compreensão humana, mas que pode ser conhecida pela fé e pela razão iluminada por Deus. A religião católica é uma religião de mistérios, não porque seja obscura ou irracional, mas porque nos convida a contemplar verdades tão profundas que vão além da nossa capacidade finita. Então esse é o ponto. Agora, aí fora, dizem que a igreja é obscura. A gente chega ao ponto de ver livros de história chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Trevas a gente vê hoje em dia. Eu não sei nem se a gente pode chamar de trevas. Hoje é a Idade do Inferno. A Idade Média foi a Idade da Luz. Pegue um grande historiador que não seja comunista e vocês vão ver. Eu vou citar alguns. Regine Pernu, Thomas Woods, Diane Moczar, todos com PhD. Não é peãozada, não.
Assistam no YouTube, Igreja Construtora da Civilização. Quer conhecer a Igreja Católica? Sobretudo você que tem essas infecções na cabeça, essas ideias, de que a igreja matou milhões na Inquisição, né? Enfim, de que a igreja é patriarcal e machista. Isso tudo são manipulações, é o que a gente chama de narrativa. Venha para a catequese aqui para você aprender como é que se constroem mentiras históricas para manipular as massas. Essa galera que inventa essas mentiras sabe trabalhar. Eles usam Noam Chomsky. Você já leu Noam Chomsky? Já leu Saul Alinsky? Joseph Goebbels, o propagandista de Hitler? O Príncipe, Nicolau Maquiavel? Paulo Freire, aclamado aí como um grande pedagogo. Tão grande que não tem nenhuma nação, que lidere o ranking do PISA, ou seja, as nações que mandam bem na educação, não tem nenhuma que siga Paulo Freire. Pelo contrário, as que estão lá na rabeira, seguem. Porque é pura ideologia. É isso. Então, a gente precisa conhecer, porque senão seremos vítimas do nosso desconhecimento. Então a linguagem é manipulada, muito na mídia. E assim, esses católicos mal formados, por isso eu insisto, venha para a catequese aqui. Eu sou catequista aqui por causa disso. Eu olho a situação do mundo, vejo, conheço os antídotos, sei de onde vem o problema e faço a denúncia. Pelo bem de vocês. Agora, tem gente que prefere chegar mais cedo, né? Enfim, comer pipoca, assistir um filme. Nada contra comer pipoca, assistir um filme, mas tudo contra o espírito minimalista. Tudo contra essa preguiça intelectual, que ela vai ser a responsável pela sua queda. Então, nós temos mistérios, vou citar alguns. A encarnação, para pensar, um Deus que é por espírito, que se encarna, não dá para entender, mas é fato histórico, aconteceu. Jesus diz, eu e o Pai somos um, acabou o assunto, cala a boca de caçapa. A criatura fica discutindo, a igreja tem coisa difícil de acreditar, como é que eu vou comer Deus? O Deus se encarnou. Tem coisa difícil de acreditar? Tem religiões lá no Oriente que a divindade é metade elefante, metade homem. E a galera acredita de boa. Muitos vão para a Índia, cruzar as pernas, botar aquele pozinho vermelho, sei lá, aqui, e energizar os chakras, e pronto. Acreditam no Deus que é metade homem, metade elefante, passa o dia inteiro energizando chakras ao sol, sei lá. Não estou aqui desrespeitando as práticas de outros credos, eu estou só mostrando aqui a incoerência, esse é o meu ponto. Pessoa que quer ser tão racional e de repente parte para um caminho que nem está tão baseado na racionalidade. São simplesmente escolhas que as pessoas fazem de coisas que lhes parecem espirituais ou elevadas. O que me fascina na igreja é que tudo está fundamentado. Não tem nada na fé que não tenha uma explicação sólida. Quem lê o catecismo vai ver. Na filosofia, primeiro, tudo parte da revelação. Mas a igreja se vale da ciência, e o Papa João Paulo II, que é santo, deixou isso claro na encíclica Fé e Razão. A igreja pega a ciência para explicar a fé, para esclarecer, para abrilhantar aquilo que foi revelado. De maneira que há uma combinação perfeita entre fé e razão. E nem pode ser diferente.
Enfim, Eucaristia, comer Deus. A própria redenção do homem. A igreja, enquanto corpo místico, enquanto entidade invisível, Cristo cabeça, nós o corpo. Então, tudo isso é misterioso. Os próprios dogmas marianos têm os seus mistérios, a Imaculada Conceição. Tem coisas sobrenaturais, a Assunção de Maria em corpo e alma. Então, caríssimos, nós temos sim dogmas, temos mistérios, mas que fazem sentido. Não é uma coisa assim, fora de tudo que a igreja falou, isso aqui, pega aqui, vocês têm que acreditar nisso. Não é assim. A Trindade, por exemplo, uma explicação que eu já dei, eu vou repetir para vocês verem como faz sentido. Espera aí que eu vou tirar isso aqui que eu estou me sufocando. Eu estou com isso aqui porque eu não sei se o que eu tenho é asma, ou é gripe, ou é influenza, sei lá o que é. Então, para proteção de vocês, eu estou usando isso aqui, mas aqui ninguém vai pegar, então está tranquilo. Bora lá. Fogo, 3 em 1. Chama, luz e calor. Aqui, esse espaço que nós estamos, altura, é um espaço só, uma realidade só. Altura, comprimento e largura, 3 em 1. Tempo, passado, presente, futuro. São 3 coisas distintas, bem diferentes, com compreensões totalmente diferentes, mas que fazem parte de uma só realidade. Sim, eu tenho como tirar o passado do tempo. Se eu tirar o passado, o tempo já não é mais tempo. Nem posso tirar o futuro, nem o presente. Música, harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. Posso passar? Mostrando a trindade da natureza o tempo inteiro. Porque Deus deixa as suas marcas. Ele assina aquilo que faz. Então, por isso, faz todo sentido. Então, quando eu tenho um personagem histórico que diz ser Deus e provou ser Deus, e revela aquilo que a Escritura já falava, aquilo que os antigos já acreditavam, mas não plenamente, porque a Trindade não estava plenamente revelada, ela só é plenamente revelada em Cristo. Mas lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já tem aí um indício, façamos, é um plural. Então, o mistério não é um obstáculo à fé, mas um convite à confiança em Deus, que se revela por amor. Uma fé que faz sentido, mas é fé. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Eu não vi Jesus. Você viu? Alguém viu Jesus aqui? No entanto, a gente acredita. Por quê? Porque tem uma tradição. Houve uma entrega dessa fé lá de baixo para nós, que vem passando de geração em geração. E a gente bota fé porque a gente vê a ação da igreja, o bem acontecendo no mundo. Quem assistir Thomas Woods vai ver. Eu desafio, me mostra uma instituição religiosa que tem os frutos que a Igreja Católica tem. Não só na caridade, que é uma patente nossa, não é uma patente dos espíritas, mas, sobretudo, nas artes, nas ciências. Mostra para mim. Mostra, por favor. Não tem. Com respeito às outras religiões. Eu só quero que não ataquem a nossa. E eu só quero que o católico dê valor à sua fé, à sua igreja, à sua religião. Conheça. Quer conhecer? Venha para a catequese. Tem inclusive um dia na catequese, que é o dia de fé e obras, em que a gente leva os fiéis para verem com os próprios olhos as obras de caridade da igreja. Porque eu, na minha adolescência, achava que os espíritas faziam mais caridade do que nós. Porque o padre da minha igreja não mostrava as obras de caridade da igreja. Então aí eu aprendi. Eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Saí e fui procurar a fé fora, sendo que ela estava o tempo inteiro aqui. Agora por quê? Por falta de conhecimento. Também por falta de ensinamento, por falta de propaganda. Por isso. Então, na fé,
Nós adoramos e vivemos o que não compreendemos plenamente como a Trindade, um único Deus em 3 pessoas. Para nos guiar nesse mistério, nós vamos dar uma olhada no que Santo Agostinho fala, numa das melhores obras já escritas sobre a Trindade, chama-se De Trinitate, que em latim quer dizer sobre a Trindade. Vamos dar uma olhada brevemente em Santo Tomás de Aquino, Cornélio a Lápide, um grande teólogo jesuíta, Dom Fulton Sheen, venerável bispo americano, muito inteligente também, que teve o programa de maior audiência de todos os tempos. Até hoje ele não foi superado. Vão para o YouTube e coloquem lá Fulton, F-U-L-T-O-N, Sheen, S-H-E-E-N. Qualquer coisa eu só letro no final da missa. Vejam os sermões dele, que espetáculo. Agora, sabem por quê? Dom Fulton Sheen preparava um sermão, e foi com ele que eu aprendi isso, tá? Por que vocês me veem ali, toda vez que chego aqui para a missa? Porque eu estou aqui na frente do Santíssimo, pedindo luzes, para poder abrir minha boca, porque sem o Espírito Santo eu não sei nada. O meu papel é só estudar, é só botar o conhecimento aqui. Quem vem e faz a receita, e faz o angu, vamos chamar assim, no bom sentido, é o Espírito Santo. Eu confio nele, eu não confio em mim. Eu tenho que me mexer, mas sem o Espírito Santo, nada. Então, ele passava 30 horas diante do Santíssimo para fazer um programa. Olha só. Ainda soube do meu professor que ele pregava em francês. Para a professora de francês, ele tinha aula, ele fazia pregação, porque se ele conseguisse pregar em francês sem se enrolar, sem gaguejar, então ele ia dar o show quando falasse na língua dele. E dito e feito, o cara arrebentava. Então, é um dos que eu vou mencionar aqui. E Padre Antônio Vieira, não poderia faltar, por quê? Porque é o maior pregador da língua portuguesa. Quem puder ler os sermões de Padre Antônio Vieira, leia, porque ele é fera, velho. Então, tudo isso enraizado na teologia católica. Então, vamos dar uma olhada aqui em Santo Agostinho, De Trinitate. No início do século V, escreveu De Trinitate para defender a fé trinitária contra heresias, como o arianismo. O arianismo dizia que Jesus não era Deus, era o Filho de Deus. Era um deusinho de segunda, imagina. Então, vejam só também, nós só temos a fé intacta através da igreja, porque as heresias ao longo dos séculos, pululavam. Era ataque em cima de ataque. Claro, o diabo quer destruir a igreja. Se tem uma instituição que o diabo quer destruir, é a igreja. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é tirar a sua fé. Então, o caminho do caos é a perda da fé na igreja. Porque a igreja é esse baluarte, ela vai nos dar o norte. Então, a igreja vem defendendo a fé. E Santo Agostinho vai e escreve essa obra. Ele nos ensina que Deus é um em essência, mas 3 em pessoas, unidas em perfeita comunhão. Nos primeiros livros, ele fundamenta sua reflexão nas Escrituras, como o batismo de Jesus, que está em Mateus 3, 16 a 17. Vocês lembram da cena? Jesus está sendo batizado por João Batista, o céu se abre, a voz do Pai é escutada, e o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Então está aí uma epifania, ou seja, uma amostra da Trindade, clara, testemunhada por todas as pessoas que estavam aí presentes. Então, nos livros seguintes, ele busca vestígios da Trindade no ser humano, criado à imagem de Deus, conforme está em Gênesis 1, 26. Sua analogia mais célebre é a da mente humana. Olha que interessante. Além dessas que eu já apresentei, que são naturais, ele diz o seguinte: nós temos memória, sim, entendimento, são coisas diferentes? São. E temos uma vontade, um só Espírito, 3 realidades que residem no Espírito. São faculdades distintas que formam uma só mente. Onde reside a mente? Esse ente-mente, ele é espiritual. Nós temos ali o cérebro como a sede
da memória, tem uma parte do cérebro que vai sediar, mas, no fundo, é o espírito que dá vida ao corpo. Então, quem é que faz esse cérebro funcionar? É a mente. Existe um mistério científico aí, que é como se dá essa união, né? É o que eu sempre digo, os cientistas não conseguem explicar, por exemplo, a tela que se forma na cabeça da gente a partir da memória. Explica para mim, cientificamente. São átomos e moléculas que de repente se formam quando eu falo, lembre-se dos seus 15 anos, da sua primeira comunhão. Pum, vem uma imagem na sua cabeça. Onde é que está pregada essa tela? A gente não tem a sensação de que está aqui dentro, mas onde? Está mais na frente, para mais atrás? É preto e branco, é colorido? Então, tem muitos mistérios ainda que o ser humano não vai decifrar. Agora, o ser humano bate a mãozinha no balcão com a sua soberba e quer explicação de tudo da religião. E não coloca o rabo entre as pernas para entender que a ciência não é uma deusa e está muito longe de explicar as próprias realidades físico-químicas. Muito longe. Cuidado, tem gente que endeusa a ciência. No Covid, então, nossa, como teve um endeusamento da ciência. Bom, então, essas três faculdades formam uma somente, refletindo a unidade e distinção da Trindade. Santo Agostinho nos convida a contemplar esse mistério com o coração em oração, especialmente na Eucaristia, que é uma ação trinitária, nós já vamos ver isso. Santo Tomás de Aquino, a Trindade como relações subsistentes. E vejam que bonito que é a evolução do dogma. Porque a igreja está aí para nos explicar a fé, para fundamentar os dogmas, mostrar que tem uma base racional, que faz sentido, que vale a pena crer. Então, Santo Tomás, no século XIII, oferece uma perspectiva única, distinta de Agostinho em sua Suma Teológica, está no primeiro tomo, questões de 27 a 43. Ele explica a Trindade como relações subsistentes dentro da essência divina. Para Tomás de Aquino, as pessoas da Trindade não são apenas papéis, olha aquilo que eu falei, ou funções, mas relações, olha a palavra nova, reais e eternas. Então vamos entender de modo didático? O Pai é a origem, o Filho é gerado. Por isso no credo a gente diz gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Prestem atenção. O credo é o desfile dos dogmas católicos, as verdades de fé que nós temos que crer. Se aparecer no credo alguma coisa que você não entende ou não crê, vá atrás de entender e crer pelo seu próprio bem. Para isso estamos à disposição. Bem, então, o Pai é a origem, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do amor mútuo entre Pai e Filho. Essas relações são três, repito, paternidade, filiação e processão, que vem do verbo proceder, que é o Espírito que procede do Pai e do Filho. Não só do Pai e do Filho. São distintas, então relações distintas, mas não dividem a essência divina que permanece una. Tomás enfatiza que a Trindade é um mistério de comunhão, comunhão quer dizer comum união, intradivina, ou seja, dentro de Deus, no seio de Deus. E a nossa vocação qual é, então, a partir disso? Participar dessa comunhão. Olha aí, para isso a igreja nos explica essas coisas. Participar dessa comunhão pelo batismo e pela graça. Então é a partir daí que começa a vida espiritual, que a gente começa a se divinizar, por assim dizer. A gente entra em comunhão com Deus a partir dos sacramentos. Então, a abordagem de Santo Tomás é mais filosófica, complementa a visão de Santo Agostinho, mostrando que a razão iluminada pela fé pode nos ajudar melhor a acolher o mistério sem reduzi-lo. Depois temos Cornélio a Lápide, que fala da Trindade na história da salvação. Ele foi um jesuíta do século XVII. Ele destaca a presença da Trindade nas Escrituras. Ele aponta o batismo de Jesus como uma revelação clara. O Filho no rio, o Espírito em forma de pomba e a voz do Pai. Para ele, a Trindade é a fonte de nossa redenção,
permeando a vida cristã desde o sinal da cruz até os sacramentos. Cornélio nos convida a reconhecer a Trindade como a força dinâmica que guia a história da salvação. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto interessante da liturgia da igreja. Veja que tudo que nós fazemos, a missa começa como? Primeira coisa que o padre faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim? Pois bem, então a Trindade é fonte da Eucaristia. O catecismo afirma que a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, ou seja, da obra de salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra essa tornada presente pela ação litúrgica. Catecismo 1407. Essa obra da salvação é um ato da Santíssima Trindade. Como? O Pai é a fonte e o fim da liturgia eucarística. As orações se dirigem, vejam, escutem, toda vez que a gente fizer as orações, quando o Padre falar, oremos, né? Aí vem, vós quem? Pai, que sois Deus, com o Pai, né? Ou seja, quando a oração se dirige a Jesus, vós que sois Deus, porque Jesus é Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Podem ver que todas as nossas orações são trinitárias. Então, na Igreja Católica, nós adoramos igualmente as três pessoas, porque no protestantismo tem, por exemplo, as igrejas pentecostais que privilegiam o Espírito Santo. A maioria das igrejas privilegia Jesus, e o Pai é um encostado, coitado. Aqui não. Então, o Pai é quem envia o Filho e o Espírito para realizar a redenção, o Catecismo 258. O Filho, Jesus Cristo, é o centro da Eucaristia, pois é Ele quem se faz presente de modo real e substancial sobre as espécies do pão e do vinho, Catecismo 1374. A Eucaristia é o sacrifício do corpo e sangue de Cristo, oferecido na cruz e tornado presente no altar, Catecismo 1365 a 1366. O Espírito Santo torna eficaz a ação eucarística, por isso o Padre fala, repare, enviai o vosso Espírito Santo, ele coloca as mãos sobre as espécies, no momento chamado epíclese. Então ele atua, o Espírito Santo, na consagração, transformando o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, e une os fiéis em comunhão com Cristo e entre si. O Catecismo destaca que o Espírito Santo desperta a fé, que é a condição para compreender e receber os frutos da Eucaristia. Então é o sacrifício do altar que nos oferecemos ao Pai. Tá? Então, bom, isso é para dar uma pincelada sobre a Trindade na liturgia. Pois bem, Fulton Sheen. Dom Fulton Sheen, no século XX, ensina que a Trindade é o modelo perfeito de comunidade. 3 pessoas que compartilham tudo na unidade, sem perderem as suas respectivas identidades. E aí ele nos desafia a imitar essa comunhão em nossas famílias e comunidades. Vivendo o amor desinteressado. Mas, às vezes, nas comunidades, tem sempre aqueles bonitos e bonitas que querem brilhar. Tem sempre os fofoqueiros, os maledicentes, que vão minar, com a sua língua de trapo, a unidade. Que dividem, que jogam uns contra os outros. É igual ao comunismo, que joga uns contra os outros para dividir a sociedade. Igualzinho. Então, para Sheen, a Trindade nos mostra que o amor verdadeiro é entrega, como o Pai que envia o Filho e o Filho que se oferece por nós, guiado pelo Espírito. Então, nós também devemos viver essa entrega. Como está a sua entrega dentro da sua casa? Porque tem gente que só quer receber as entregas dos outros, mas não se entrega. Faz, aquilo que a mão alcança. Vocês, meninos, vocês ajudam em casa? Ajuda, gostei, show. Pode até tomar um segundo sorvete hoje, quando a gente sair. Muito bem, é isso aí, tem que ajudar pai e mãe, cada um de acordo com a sua possibilidade. Papai e mamãe, não tem que passar a mão por cima, ele é pequenininho. Hoje, na internet, você pode perguntar para a inteligência artificial, tem listas de tarefas que as crianças podem fazer. Não poupem seus filhos, não alejem seus filhos. Uma das piores coisas que um pai e uma mãe pode fazer é superproteção, é criar filhos preguiçosos, pachás. Hoje, o grande problema são os jovens que não conseguem enfrentar frustrações.
não conseguem se decepcionar, aí sai tudo se cortando aí, ó. Por quê? Porque a educação está falhando em casa. Então, muito cuidado com isso. Termino com Antônio Vieira, que fala da Trindade na missão. Padre Antônio Vieira, jesuíta do século XVII, vê a Trindade como o fundamento da evangelização. Em seus sermões, ele compara a pregação a um ato trinitário. O Pai é a fonte da palavra, o Filho é a palavra encarnada e o Espírito faz a palavra frutificar. Então, é bom a amizade com o Espírito Santo, você que tem um ministério de pregação, né? Tenha essa intimidade, chame o Espírito Santo, invoque. Eu não abro minha boca para falar, todo mundo que participa da catequese sabe quais são as orações que eu faço lá na frente. Eu invoco, vinde Espírito Santo, começo por ele. Depois, Nossa Senhora, que é a grande intercessora para estar intercedendo o tempo inteiro durante a aula de catequese, uma palestra, um conselho que eu vou dar para uma pessoa. Eu não faço, é a minha, entre aspas, superstição, não é superstição, né? Católica, a minha devoção, a palavra correta, né? São Miguel para botar o diabo longe. O anjo da guarda, que é um secretário particular, ele que vai ficar correndo aqui nos arquivos da memória, que vai anotar, porque eu sou uma pessoa meio desligada, meio lesada às vezes, ele anota tudo bonitinho, depois eu só faço o download. E termino com glória ao Pai e ao Filho, porque a gente evoca sempre a Trindade. Então, Vieira nos exorta a sermos missionários, semeando a palavra com confiança no Espírito Santo, que a faz crescer nos corações. Então, meus queridos, para concluir, a Trindade é um mistério que nos chama a viver o amor. Como Agostinho, encontremos seus vestígios em nossa memória, entendimento e vontade. Nós precisamos purificar a memória, alimentar o entendimento e fortalecer a vontade. Então, para eu alimentar o entendimento, eu preciso de cultura católica, estudo, leitura. Tá? E para fortalecer a vontade, eu preciso de oração, preciso de Eucaristia. E a memória nós vamos purificando como? Primeiro, cortando com o mundo. Tá? Então, chega de ouvir funk, chega de roupinha decotada, chega de beijo de língua, se você namora. Você não pode ter um pé na igreja, um pé no paraíso e um pé no inferno. Tá? Tem que chegar e ter essa coragem. Ah, vão me ridicularizar, deixa ridicularizar. Você cai na bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. Olha aí, você prefere o quê? Estar bonito na fita aqui com os homens ou bonito na fita lá com Deus? Esse é o nosso grande desafio. Então, como Tomás de Aquino, contemplemos as relações divinas que nos convidam à comunhão. Como Cornélio a Lápide, vejamos a Trindade nas Escrituras e como Fulton Sheen, imitemos sua comunhão em nossas comunidades, para sermos, como nos sugere Padre Antônio Vieira, missionários da palavra. Que Maria, filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo, nos guie a esse mistério de amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.